E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui, Genderson Costa, né, junto com o meu canal do YouTube, Energia em Foco, Spotify, né, meu Instagram da G Costa, trazendo mais algumas novidades, alguns assuntos importantes para vocês da área de eletricidade, né? Então, fica aqui com a gente tem mais um assunto importante hoje, né? Vamos falar sobre algumas leis que estão sendo atribuídas à energia, à geração de energia solar, geração de energia eólica, né? Os cortes de geração que estão tendo em grandes usinas, né? Para a gente tratar um pouco desse assunto que é muito importante, beleza, pessoal? E dando já início, né? Queria já agradecer a todos pela participação, né? Então deixa um like, deixa um comentário, que a gente vai ficar feliz em responder as perguntas sobre esse assunto importante, né? E a gente começa a falar, pessoal, sobre esse assunto que está causando impacto, principalmente para quem já investe, né, em energia solar e eólica de grande proporção, né? Então a gente tem visto, pessoal, várias mudanças de leis, né, e também uma situação que vem preocupando o setor, né, que é os cortes de geração, é o que a gente vai falar hoje, né? Mas o que são os cortes de geração, gente? Né? Os cortes de geração são aqueles, né, são quando na verdade as usinas poderiam estar gerando, né, uma energia, mas por algum motivo o sistema manda desligar ou manda reduzir essa produção de energia, né? E a gente vai explicar, eu vou explicar o que está acontecendo e de onde está vindo esses impactos, tá bem, pessoal? Mas primeiro, só para a gente entender um pouquinho aqui no Brasil, o setor de renovável ele está crescendo muito, a gente sabe disso, né? Só a solar, para a gente trazer números e ficar mais comparativo, só a solar ela chegou a mais de 60 gigawatts instalado aqui no Brasil já, né? E é um número gigante, né? E esse número mostra como o setor ele vem se expandindo, né? Vem ganhando espaço cada vez mais, né? Só que junto com isso surgem alguns problemas, né? Principalmente de infraestrutura, por exemplo, né? Então tem momentos em que o nosso sistema elétrico, nosso sistema interligado nacional, o nosso SIM, né? Ele não consegue escoar, né? Escoar toda aquela energia, né? Que está sendo gerada naquele momento, né? Então ele não consegue escoar toda essa energia. E aí o operador nacional de sistema, que a gente conhece pelo ONS, né, ele acaba aplicando os chamados corte de geração, cost maintenance, né, que a gente tá lidando e vendo todos os dias praticamente, né? Isso significa que mesmo com o sol forte, mesmo com a velocidade de vento considerada boa para gerações, essas usinas eólicas solares não conseguem entregar tudo que ela poderia entregar naquele momento, né? Para a gente ter uma ideia também, trazendo um número, só nesse ano, né, pelo que eu puxei até agosto, mais ou menos de 2025, esses cortes de geração, né, eles representaram 18%, ou quase 18%, na verdade, toda a energia que ela poderia estar sendo gerada naquele momento por eólica e solar, né? Isso, né, dá um prejuízo, né, grande para as grandes usinas geradoras, né? É um dinheiro que deixa de circular ali no setor, né? Investidores eles ficam inseguros um pouco, né? E projetos novos podem até ser, né, inviabilizados, né? A gente vê que, principalmente para a parte de eólica, não tem essa crescente, né? De novos projetos neste ano, né? E surgiu algumas leis também, pessoal, muito importante, a mais falada, que é a 14.300, né, 14.300, que foi criada lá no ano de 2022, e essa lei ela ficou bem conhecida, né, como um marco legal da geração de distribuição, porque ela trouxe algumas mudanças importantes, né? Então, como uma das mudanças bem grandes, que foi grande e importante, né, teve uma grande relevância ali, foi o famoso FIOB, né, aquele custo, né, que o sistema começou a ser cobrado por isso. Então, quem já tinha sistema de microgeração solar, por exemplo, instalado antes do ano de 2023,
ficou protegido, né? Porque essa regra só ficou valendo após janeiro de 2023, né? Mas quem instalou depois, né, de janeiro de 2023 já entrou nesse modelo novo. E esse modelo prevê, né, essa cobrança de forma gradual até 2029, essa cobrança da taxa do fio B. Ou seja, a compensação que antes era integral já não é mais, né? Se você envia um crédito para uma residência, né, aquele crédito que está sendo enviado, ele vai ser cobrado, vai ter uma taxa a ser cobrada, que é uma taxa do fio B, que são a utilização das redes das concessionárias, né? Então, de novo, 2022 para trás, isso não era cobrado, então sua geração era integralmente sua, né? E a partir de 2023 tem essa cobrança dessa taxa, né? E mais recente, pessoal, a gente teve uma medida provisória aí da Lei 1.300, na verdade não a lei, né, mas uma medida provisória, que aí causou algumas discussões, né? Graças a Deus que no final ela foi aprovada sem os pontos mais polêmicos dela, né? Mas mesmo assim o setor, né, de geração eólica e solar, ele segue de olho, porque existe possibilidade de algumas tarifas, né, mais complexas ser implementada no futuro para esse tipo de geração, né? E aí a consequência é que vai reduzir um pouco, né, a rentabilidade, né, da geração, a rentabilidade da geração distribuída, né? Então é interessante, até alguns especialistas falam, né, sobre uma, uma queda aí de alguns projetos, do número de novos projetos que vão surgir devido a essas possíveis cobranças que podem ser implementadas, né? Mas o que tudo isso mostra, pessoal, o que é que a gente quer trazer com isso nesse vídeo, né? Que mostra que o nosso setor ele é muito promissor, mas também, né, tá sendo realizado mudanças, né, que diminuam um pouco essa rentabilidade do negócio de geração, né? Então, quem gera ou quem pensa em gerar, né, precisa ficar atento, né, principalmente em três coisas que falo. Primeiro, se o projeto vai consumir localmente a energia, né? Quanto menos a gente depender da rede da concessionária, vai ser melhor, pessoal. O que quer dizer isso? Se você tem sua residência, quer colocar, né, microgeração solar ali, né, e não quer enviar para outras casas, melhor, melhor, porque disso aí não vai ter cobrança sobre isso, né? Segundo, pessoal, é se vale a pena considerar soluções como bateria, né, que pode reduzir o impacto dos cortes, né? Então, é um novo estudo que está sendo implementado sobre baterias para esses sistemas, né? E terceiro é acompanhar sempre as mudanças regulatórias, porque elas podem alterar, né? Pode ter mudanças, né? Isso vai alterar o tempo do retorno do investimento e tudo isso, né? Então é importante a gente seguir essas diretrizes, né? Sempre estar com empresas capacitadas que expliquem aos consumidores, né, sobre isso, e que fazer um estudo de viabilidade 100% completo para que aquele investimento realmente seja satisfatório, que é o que todo mundo quer, né? Mas o importante, pessoal, reforçar é que, mesmo com esses desafios, né, mesmo com essas mudanças, mesmo com essas novas leis, né, continua sim valendo a pena e muito a pena apostar em energia renovável. Tá bem? Então, se você pretende colocar, né, sistemas de microgeração solar, enfim, eólica, que tem para residência também, né, vale a pena, pessoal. É um investimento, né, que ele se paga e tem um retorno muito rápido sobre isso, né? Além de ser uma energia limpa, né, ela tem uma chance incrível para pequenos consumidores reduzir o seu custo, né, e ganhar mais autonomia na energia, né, mais autonomia energética que a gente chama, e é isso que a gente quer, né? Além de ser uma energia sustentável, limpa para o nosso planeta, ela reduz custo, né? Você fica mais dependente energeticamente falando, né? Então, o segredo é a gente ficar de olho nas atualizações, planejar bem, né? Não perder as oportunidades que o setor ainda oferece. Então, né, quem pretende, quem está querendo instalar, eu acho que o quanto antes seria interessante ficar sempre de olho, né? Estar reforçando, sempre atualizado e com empresas credenciadas, empresas responsáveis que fazem com que tudo vala a pena, né? Então, hoje, no resumo da nossa conversa de hoje, pessoal, o Brasil ele